meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como um abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no alto da serra será o nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Que beleza! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo. Natural do interior de Salete, Ribeirão Cipriano, filho de Ervim e Marta, casado com Celite, pai de Ana Luísa e Gabriel Felipe. Católico, torcedor do São Paulo Futebol Clube, adora pedalar, mas gosta muito como prato preferido de uma polenta com aquela galinha caipira. Bebida, só água. Professor de Direito Tributário e Direito Constitucional na nossa unidade. Auditor fiscal da Receita Estadual. Autor de 2 livros e vários artigos relacionados à tributação no Brasil. Na música, gosta muito de Alceu Valença, Zé Geraldo, Zé Ramalho, Almir Sater, Raul Seixas. Admira no ser humano a humildade e a simplicidade, mas detesta muito a arrogância. Estamos com ele, Joacir Seveiani, o nosso estimado da Receita Estadual de Santa Catarina, o chefe da nossa Receita aqui em Rio do Sul, e que lá em 2010, 8 anos atrás, me deu aqui na Boca do Povo 2 presentes. E eu faço questão de registrar isso, estimado. Você, aquela velha colocação de mão beijada, ou de bandeja, eu recebi aqui o sociólogo mineiro Rudá Rich, hoje conceituado no Brasil afora com palestras, professor universitário, foi secretário da então prefeita na época, muitos anos atrás, Luísa Erundina, em São Paulo, e que aqui nos programas que a gente fez, um em abril, me parece, 2010, outro lá em, não sei se agosto, setembro, mas enfim, se a produção achar alguma coisinha depois, lá no final, se der tempo, a gente chama um trechinho aí. Não sei se vão achar lá, porque sabe como é que é. Durante o programa, a coisa às vezes não é fácil de achar. E eu faço questão de fazer esse registro, porque o Joacir, que está aqui, que vamos falar muito sobre tributação e a resistência aos tributos, né, os impostos que a gente paga, a sonegação fiscal, você me apresentou com essa figura que foi histórica para mim. Porque eu aprendi muito e eu acho que a gente levou uma mensagem de alguém diferenciado, de um sociólogo muito capacitado, de uma pessoa que eu gostaria de ter hoje aqui, para falar da atualidade brasileira, né? Esse momento conturbado da política, da economia, enfim, esse Brasil que é tão rico, mas que anda cambaleando faz tempo. Então eu faço esse registro. E na época, Joacir, você me presenteou com o primeiro trabalho seu, que foi esse livro aqui, ó, se o Pajé puder dar um close aqui, que foi A Resistência aos Tributos no Brasil.
de sua autoria, editado em 2009, e que eu recebi com tanto carinho, e lá no final do programa, se der tempo, a gente talvez consiga falar alguma coisa. E agora você também me apresenta aqui, você tem um outro trabalho, que é a Solidariedade Social no Estado Constitucional de Direito no Brasil. Também de sua autoria, do nosso estimado Joacir Severiani, lá do interior de Salete, né? Ribeirão Cipriano, e que, com a sua capacidade, dedicação e trabalho, é auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de Santa Catarina. Estimado, depois dessas colocações, eu faço isso com muito prazer, porque a gente tem que não esquecer da gratidão. Gratidão é uma coisa que o ser humano tem que ter com ele, não pode esquecer. Você me deu 2 presentes, um presente só com uma figura, só com 2 oportunidades. Talvez ninguém teve isso por aqui, eu recebi o lado do Rudar Rich, e se eu conseguir achar alguma coisa lá depois para relembrar. Olha, Baby foi um cara espetacular. Como é bom conversar com pessoas inteligentes, né? Então eu quero aproveitar esse momento para agradecer e te deixar muito à vontade para a gente falar sobre cidadão comum, como reduzir a sonegação, os tributos, essa carga pesada que o empresariado reclama tanto e muitas vezes com muita razão, ou quase sempre com muita razão, mas também não podemos tapar o sol com a peneira, que a sonegação fiscal é uma coisa que também existe, e que você me dizia, vamos abordar depois, que no Brasil são 500 bilhões por ano que se sonega de tributos, de sonegação fiscal, que não tira nota, aquela maracutaia toda, mas que a carga é pesada para o empresário, independente se é micro, pequeno ou grande, é pesada. Estimado, obrigado por ter vindo, desculpa esse meu desabafo aí, mas eu estou muito honrado de recebê-lo aqui, estimado. Muito agradecido, Neri, pelo convite, muito honrado mesmo. Cumprimentar também aqui o Baby Felizardo, que é um show à parte aqui, né? No programa da Boca do Povo. E você me dizia, olha como é que são as coisas, né? Você que está em casa vendo o programa, o Joacir, quando chegou aqui, antes de entrar nos estúdios da RBA, disse, Neri, eu não conheço o Baby Felizardo pessoalmente, viu, Baby? Eu quero conhecer esse teu cantor aí. Não perdeu nada, não perdeu nada. Ele disse, como é que é o nome dessa figura extraordinária? Aloísio Felizardo, lá de Pouso Redondo, do coração do estado de Santa Catarina. Aí entrou nos estúdios, Baby, começou a conversar. Aí já conhecia pai, parente, cunhado, eles são mais familiarizados que não se conheciam pessoalmente, mas coisa bonita. Gostei de ver. Bacana. Estimado, e então, você tem esses trabalhos que nós vamos conversar depois, né? Mas eu vejo aqui um roteiro sobre os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui, que, na verdade, como é que é esse trabalho do fiscal? E você tem uma história bonita, você está há quanto? Mais de 30 anos na Receita Estadual? Neri, eu trabalho desde 1984 como auditor na Secretaria da Fazenda, na época eu ingressei em Curitibanos, acho que tinha 20 anos. E na época, quando nós iniciamos os trabalhos, a orientação e a determinação era que os trabalhos fossem punitivos. Punitivos? Então, o objetivo do fisco era punir. Quer dizer, vamos botar punição para arrecadar, é isso? Exatamente. Nós partimos sempre assim da ideia, do pressuposto, e isso já vinha da administração central, de que era necessário que o contribuinte tivesse medo do fiscal, porque tendo medo ele cumpriria as leis. Mas a partir do final da década de 90 e principalmente início de 2000, nós começamos a perceber que existem mecanismos muito mais eficazes e com menos conflitos e que podem contribuir para reduzir a sonegação, que é uma atuação mais preventiva. E uma das primeiras experiências que nós fizemos no Estado foi aqui no Alto Vale. Nós fizemos um trabalho com supermercados da região, visitando todos, e ao invés de fiscalizar irregularidades, nós chamávamos cada um e procurávamos demonstrar qual era o percentual adequado de recolhimento. E a partir do momento que eles se colocavam naquilo que era um percentual que nós consideramos razoável para o porte daquela empresa, ele deixava de ser uma prioridade. Então, essa forma de tratar o contribuinte, nós tínhamos um secretário já aposentado que chamava isso de empatia. E empatia não é simpatia, empatia é uma relação de respeito e responsabilidade. O fisco deve ter um respeito, mas responsabilidade em cobrar os tributos do contribuinte. E o contribuinte tem a responsabilidade também de cumprir com a sua obrigação. Então, quando nós fazemos essa abordagem, nós reduzimos essa relação, que é o primeiro livro, essa relação de conflito com os contribuintes,
Que esse livro aqui? Exatamente. Esse aqui. E aí nós conseguimos avançar para um modelo que não tenho dúvida que será o modelo do futuro. Existe resistência do próprio fisco ainda tem fiscais que entendem que é pelo poder da caneta que você mostra a força do Estado. Mas isso sequer hoje em dia, Neri, funciona nas relações sociais e até em casa, com os filhos. Se percebe que é pela educação e não pelo temor da sanção que o filho pode... que você educa os filhos. Então, isso pode ser levado para qualquer tratamento que se tenha na sociedade. Isso é um estudo que começou nos Estados Unidos, na verdade, procurando demonstrar, já devido falar, teoria das janelas quebradas. Ou seja, você faz uma abordagem do cuidado das pequenas coisas para evitar que justamente aquele infrator comece a crescer e praticar grandes infrações. Por isso, janelas quebradas. Se quebrar uma janela, conserta que ele não vai quebrar a segunda. Ao passo que se você deixar a sonegação tomar conta, aí de fato vira o que nós tínhamos no passado. Hoje em dia, com o trabalho preventivo, nós conseguimos monitorar através de sistemas uma quantidade muito grande de contribuintes e fiscalizamos muito pouco. E além disso, isso inclusive aumentou a arrecadação. Muitos colegas entendiam o contrário, que isso ia causar uma impressão de que o fisco não estava presente. Não, o contrário, o fisco se faz presente e sem precisar penalizar. Aplicando aquilo que nós chamamos assim, ele espontaneamente regulariza, sem uma multa pesada. Se ele não regulariza, temos um segundo momento em que ele tem uma multa média. E aí assim, aqueles que de fato não regularizam a questão dos tributos, aí sim, aí você separa o joio do trigo. Aquele que não cumpre, esse tem que ser fiscalizado. Mas aí serão poucos. Antigamente, que eu não vou dizer muito antigamente, alguns anos atrás, o mito que fiscal da fazenda, meu Deus, lá vem multa. Era mais ou menos assim. Era. Aqui o fiscal está aí, o joelho dobrava, amolecia tudo, dava aquela diarreazinha, aquela coisinha toda, tinha tão medo assim do fiscal da fazenda? Era assim? No passado, sim, havia muito medo. E apesar disso, nós percebíamos que nós gastávamos muito tempo fiscalizando uma empresa. E o que nós fazíamos às vezes? Às vezes chegávamos a quebrar a empresa, porque nós fazíamos uma fiscalização aprofundada. E aí, a partir do momento que você inicia uma fiscalização, é difícil você dizer, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo. Então, eu não posso deixar de verificar aquilo que está presente. Ou seja, isso causava um temor. O contribuinte, depois, para tentar pagar aquilo, ele continuava sonegando, justamente para conseguir recursos. Isso não resolvia. Então, a partir do momento que se faz um trabalho de controle, diz assim, olha, você regulariza a situação sem penalidade e você vai mantendo em dia, você mantém uma relação de respeito e justamente cobrando e fazendo com que a sociedade, que os empresários entendam que o tributo é essencial para a existência do Estado. Agora, essa reclamação de que quando... eu faço muitos programas aqui com empresários, muitos. E eu sempre tenho dito aqui, estimado, que eu às vezes chego a duvidar se o empresário consegue chegar em casa e deitar e dormir e ainda fazer, às vezes, um fuque-fuque. Sabe por quê? Porque o que se nota mesmo, é verdade, baby está rindo, mas é verdade. O que se nota, e a gente tem muito conhecimento com muitos empresários, claro que existe sonegação, ainda vai existir. Daí você falava nos bastidores, vamos comentar depois, mais de 500 bilhões, não é milhões, bilhões, ainda são sonegados nesse Brasil tão grande e tão varonil enfim, e que anda de pernas tão tortas e cambaleando. Mas que ele chega em casa, ele diz que trabalha 15, 16 até 20 dias por mês para o governo. Depende se é governo estadual, governo municipal, governo federal, e que a carga é muito pesada para carregar isso nas costas. Ela é tão pesada assim, imposto me chama a atenção isso. O imposto é uma coisa que vai de goela abaixo, porque ele já é imposto, né? Ele não é discutido, né? Vem e, puf, engole. Certo. Precisamos arrecadar. O governo precisa arrecadar. Mas lá, eles também conseguem desviar um monte, né? Isso também é verdade, né? Neri, a carga tributária no Brasil hoje está em 32%, 33%. Ou seja, de tudo que se produz, 1/3 mais ou menos são tributos. São tributos, São né? tributos. Agora, isso é a média, mais ou menos. Na Europa, a maior parte dos países estão na faixa de 35%. Alguns países estão acima. Alemanha, 41%. Dinamarca, 49%. Então,
estão um pouco assim nessa faixa a França tem uma carga tributária bastante, em torno de 44%, bastante elevada. A grande questão que envolve a carga tributária diz respeito, aliás, nós temos o Chile com 20%, uma carga tributária reduzida, mas lá é um outro modelo um pouco diferente, que talvez dê para falar depois, que por isso eles têm uma carga tributária reduzida. Agora, a carga tributária, ela infelizmente em países que possuem desigualdades sociais maiores, ela precisa ser um pouco maior para justamente atender as demandas sociais. E isso é um problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um PIB gigantesco, não precisa ter uma carga tributária tão alta, porque a arrecadação naturalmente será maior, já que a riqueza é maior. E lá a desigualdade social não é tão grande. E, por outro lado, no Brasil nós temos desigualdade social, as pessoas realmente uma quantidade imensa de pessoas que estão numa linha abaixo, que nós chamamos quase que abaixo da pobreza. E aí, serviços como saúde, educação, esses serviços precisam ser prestados. Segurança, que é a questão central hoje. Então, a carga tributária, o problema maior não é propriamente a carga tributária. O problema maior, me parece que é quando uma parte dos contribuintes acaba sonegando. E aí é uma concorrência desleal em relação àqueles que pagam. Aí a carga tributária é muito alta, porque aquele que paga, de fato, então essa é a reclamação, talvez. Eu pago e talvez muitos não pagam. Por isso temos esses 500 bilhões ainda que existe sonegação nesse Brasil tão grande. Sim. E aí, de fato, nós temos situações em que empresas elas têm que optar. Chega um momento assim, ou inclusive falam para nós, olha, ou eu continuo, se eu continuar fazendo tudo certinho, eu não consigo me manter. Eu sou obrigado, ou vocês tomam uma providência, e aí a responsabilidade do fisco, do Estado, porque a partir do momento que o Estado não cumpre com a sua obrigação de verificar todos aqueles que praticam sonegação e não consegue fazer isso, ele causa um prejuízo para aquele que trabalha corretamente. Tem um empresário aqui de Rio do Sul, que fica indignado, diz que ele fica revoltado como é que nós não conseguimos combater toda a corrupção, que é muito difícil, porque ele paga rigorosamente, nós acompanhamos, e aí ele sofre uma concorrência gigantesca. Diz, eu não consigo manter. E aí ele chega à conclusão que eu também vou começar a fazer. Sim. É mais ou menos isso, né? Se o isso. cara faz e vocês não conseguem punir e nem segurar, eu também vou fazer. Você fala para nós encerrar esse bloco, eu falo em sonegação, você falou, sonegação é o mesmo que corrupção, então Sim. Não deixa de ser? Sim. É interessante, Neri, que nós separamos, no Brasil nós falamos corrupção como, nós temos como aquilo como roubo, né? Aquilo que é desviado. Como que estão desviando? Exatamente, aquilo que se retira do Estado. Agora nós não vemos ainda a sonegação como desvio de dinheiro público. E sonegação é a mesma coisa. É o dinheiro que deixou de entrar porque não foi pago. O tesouro que também poderia ir para educação, para segurança, exatamente. E aí se você comparar, anualmente no Brasil, estudos demonstram que a corrupção, aquelas práticas de desvio de dinheiro público já arrecadado, giram em torno de 70, 80 bilhões por ano. Como você bem colocou, a sonegação ela tem um valor infinitamente 7 vezes superior. E nós não temos ainda uma consciência da importância do que é a tributação. Nós não praticamos atos simples, boa parte da sociedade e o consumidor, que seria, por exemplo, exigir um cupom fiscal, que seria uma contribuição aqui nós vamos imensa. falar depois no segundo bloco. Vou deixar a pergunta do cupom fiscal, para quando nós retornar, para depois seguir aqui um roteiro que eu acho muito interessante. Esse cupom fiscal, que a gente percebe que vem a maquininha do cartão de crédito, que a maioria da população usa o cartão de crédito, você não vê, às vezes, normalmente o cupom fiscal não vem junto. E a outra pergunta que eu quero deixar também no ar, para no retorno, depois do Baby cantar, aquelas coisas maravilhosas, que você fazer, porque me parece que essa atitude preventiva que os auditores fiscais, aqui nós estamos falando da Secretaria da Fazenda Estadual, mas também tem da Receita Federal, que não é o caso do nosso, mas também é que tem muita também hoje, modernamente falando, e a evolução das ciências econômicas e contábeis, que é o contador, né? E o contador, acho que parece que é muito importante essa orientação para o seu cliente, para o seu empresário, de como conduzir as coisas corretamente, aonde ele pode fugir de uma tributação sem sonegar. Vamos conversar sobre isso depois do estimado Baby Felizardo. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber.
ver que toda esta engrenagem já sente a ferrugem de comer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Ei, oh, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Ei, oh, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz.